Olá pessoal, aqui é o Marco Rian com mais uma dica de alemão para vocês. Hoje nós falaremos dos verbos irregulares em alemão, mais precisamente como fazer para reconhecê-los, tá? Aparentemente não, acho que não, nos livros a gente encontra explicações a esse respeito, mas eu gostaria de apresentar aqui um outro ponto de vista, tá? Para que a gente possa identificá-los, reconhecê-los de uma maneira mais rápida e uma maneira mais prática, tá? Na verdade, é uma dica voltada para alunos do nível A, né? Mais precisamente o nível A1, né? Mas eu acredito que a nossa dica de hoje venha a servir para todos os níveis. Afinal de contas, né, os verbos são, digamos assim, palavras extremamente importantes. Tá? Bom, na teoria, de modo geral, os verbos irregulares são conhecidos como starke Verben, quer dizer, verbos fortes, tá? Ou então unregelmäßige Verben, então verbos irregulares seria a tradução exata desta palavra, tá? Bom, antes de mais nada, se você é novo aqui neste canal, assine, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, né, para receber mais notificações, mais vídeos como este e, logicamente, compartilhe o nosso conteúdo com outras pessoas, tá? Assim vocês nos ajudam a divulgar o nosso trabalho e também ajudam outras pessoas que estão aí no processo de aprendizagem do alemão, tá bom? Bom, vamos lá então, vamos à nossa dica de hoje. Os verbos irregulares, primeiramente, né, o que é que caracteriza a irregularidade de um verbo, tá? Nós diríamos assim que a mudança de vogal, tá bom? Quando a gente conjuga um verbo e há a mudança de vogal, então esse verbo é considerado irregular, tá? Então a gente sempre fala em raiz do verbo, né? Primeiro nós temos, né, a conjugação, quer dizer, né, as terminações, né, são independentes se o verbo é regular ou irregular, as terminações são basicamente as mesmas, tá? Eu costumo dizer, inclusive, est ten, né? Est ten. Eu diria então, né, vamos pegar aqui um verbo comum, o verbo fazer, né? Machen. Então nós diríamos lá, ich mache, du machst, sie, es macht, wir machen, ihr macht und sie machen. Tá? Então, se vocês prestarem atenção, a raiz do verbo se chama mach, né? E as desinências aí das pessoas da conjugação. Então, nós temos o e, st, t, en, t, en, tá? Est, ten. Se eu pegar um verbo agora considerado irregular, tá? Vamos pegar o verbo ver, tá bom? Vocês vão perceber que o est, ten, também aparece na conjugação. Porém, existe uma mudança de vogal e isso vai caracterizar o verbo irregular, tá bom? Então, nós temos ich sehe, du siehst, sie, es sieht, wir sehen, ihr seht, sie sehen. Tá bom? Então, o que aconteceu? Na raiz do verbo sehen, nós tivemos uma mudança, tá? Então, a vogal E se transformou, vamos dizer assim, em IE, no ditongo IE, e isso caracteriza, então, a irregularidade do verbo, tá bom? Então, assim, toda vez que a gente conjugar um verbo e houver mudança na segunda pessoa do singular e na terceira pessoa do singular, então este verbo é considerado irregular. Então nós temos nesse caso 4 grandes famílias, tá?
E eu gostaria então de apresentá-las aqui para vocês. Então, a primeira eu acabei de comentar, né, a mudança da vogal E para a vogal IE, né? Então, o verbo sehen, o verbo lesen, ler, né? Mesmo o verbo sugerir, né? Recomendar, empfehlen, tá? Então, empfehlen, então o E ali, ele muda do E para o ditongo IE, tá? A segunda família, eu diria, talvez a maior de todas, é quando o E vira I, tá? Então, provavelmente muitas pessoas já conheçam, né, o verbo sprechen, né? Ich spreche, do sprichst, então tem a mudança do E para o I. O mesmo verbo essen, né, comer, ich esse, do isst, tá bom? E o verbo dar, por exemplo, ich gebe, du gibst, tá bom? Então nós tivemos aí a mudança de vogal do E para o I. A terceira família também é uma família grande, é quando o A recebe a trema, tá? Então, dois exemplos clássicos, o verbo dormir, né? Ich schlafe, du schläfst, tá bom? Então, o A recebeu a trema na conjugação, quer dizer, né, em alemão nós consideramos que o A tremado também é uma vogal, então nós tivemos a mudança vocálica, tá, nesse caso. E também o verbo dirigir, né, ou ir com transporte público, ich fahre und du fährst, tá? Então aí nós tivemos também a mudança vocálica, tá bom? E a quarta família, que é bem pequenininha, nós temos aí dois verbos nessa família, é a mudança do AU, tá? Quando o A recebe a trema e é pronunciado OI, tá? Então, AU vira OI. E os dois exemplos são, talvez um verbo muito, muito importante é o verbo laufen, que é correr, por exemplo, tá? Ich laufe, du läufst, tá? E o segundo exemplo é saufen, que é tomar muita bebida alcoólica, tá? Se embebedar, vamos dizer assim, seria o verbo, então, ich saufe und du säufst, tá? Somente esses dois, então, pertencem a essa quarta família, tá bom? Então, é assim, logicamente a gente tem que aprender a conjugação, né? Pelo menos uma vez, e depois ir identificando qual verbo pertence a qual família, tá bom? Isso normalmente é apresentado nos cursos de alemão, nas primeiras aulas. Agora eu gostaria de fazer um comentário a respeito de um ponto que muita gente não comenta, muito professor não comenta. Eu acho que vale a pena passar essa dica para vocês. Então, tudo bem, vamos pegar o verbo trinken, né? Já que nós já acabamos de falar de saufen, né? Vamos falar então um pouco do verbo trinken. Se vocês conjugarem o verbo trinken, vocês vão perceber que não há mudança nenhuma na raiz do verbo, tá? Ich trinke, du trinkst, sie, es trinkt, wir trinken, ihr trinkt, sie trinken, tá bom? Então não há mudança nenhuma na raiz do verbo. Então, assim, pela lógica, nós diríamos se trata de um verbo regular, né? Mas é mentira, é um verbo irregular. Mas como assim? Né? Você não acabou de falar que quando não há mudança na raiz do verbo, o verbo é irregular? Sim, exatamente. Mas a gente tem que perceber que, né, a gente tem também as formas do passado dos verbos, tá? E às vezes, ao conjugá-los no presente, não há mudança. Mas quando a gente passa, por exemplo, do presente para vamos dizer, do presens, né, para o pretérito, tá? Se houver lá uma mudança vocálica, então esse verbo também é considerado irregular, tá? Então, assim, para ser um verbo regular, a raiz do verbo ela permanece igual em todos os tempos verbais, tá? Então, por exemplo, pegar assim o verbo machen, que eu já acabei de comentar. Então, nós temos no presente, né? Ich mache.
No pretérito, nós temos ich machte, continua então mach. E no Perfect, nós temos ich habe gemacht. Portanto, o mach também continuou intacto no Perfect. Isso significa que o verbo machen, de fato, é um verbo regular. O trinken, por sua vez, não. Tá? Então, nós temos ich trinke, presens, ich trank, pretéritum, e ich habe getrunken, perfect. Então, nós tivemos basicamente duas mudanças, né? Do I para o A e do A para o U. Tá? Então, isso mostra por que, né, o verbo trinken, apesar de no presente ser conjugado sem mudanças, né? A raiz não sofre mudanças, é considerado um verbo irregular. Tá? Então, a gente tem que observar não só o presente, né, para falar, esse é um verbo regular ou irregular, mas a gente tem que encarar também, ou considerar também, todos os outros tempos verbais. E se houver uma pequena mudança, né, vocálica, então esse verbo é considerado irregular. Ok, para terminar a nossa dica, tem mais uma dica, né, que pode ajudá-los aí a identificar mais precisamente um verbo irregular. Tá? Primeiro a gente faz normal, na sequência normal, nós vemos primeiro o presens, né, para depois ver, digamos assim, o pretéritum e o perfect. Agora nós vamos fazer o contrário. Né? Depois que você já começou a estudar, depois que você, né, entra nos verbos, aí surgem verbos novos, tá certo? E aí fica difícil saber se é um verbo regular ou irregular. Lógico, né, tem ajuda na internet, tem várias páginas aí que podem nos ajudar, tabelas de verbos e tudo mais, dicionário mesmo, algumas informações lá. Mas, né, na leitura de um texto, às vezes você está lendo um texto, aparece lá uma frase digamos assim, no perfect, né, no passado perfect, ou mesmo no pretéritum, e aí vem a pergunta, esse verbo é regular ou irregular? Tá? Então, vai aqui a terceira dica. Nós utilizamos o passado perfect com muita frequência, tá? Então, nós vamos utilizar aqui o perfect para nos orientarmos, tá certo? Sem exceção. Toda vez que o particípio 2, né, que é aquele que a gente usa para construir o passado perfect, terminar em EN, tá? Isso é 100%, tá bom? Podem confiar. Terminação em EN, esse verbo é um verbo irregular, tá? 100%, tá bom? Então, como eu disse, né? Getrunken, né? Gefahren, gelesen, gesehen, tá? Geschlafen, que mais? Geschwommen, gestanden, aufgestanden e assim por diante. Tá? Então, assim, apareceu o EN no particípio 2 desse verbo, esse verbo é sempre considerado, então, de modo geral, um verbo irregular. Se aparecer o T, né, como gemacht, aí nós poderíamos dizer, bom, então é um verbo regular, né? Porque a maioria deles, né, se a gente for pensar, nós temos, né, gemacht, gespielt, gekocht, gewohnt, né? Gearbeitet. Né? Então, a maioria dos verbos regulares, né, no perfect, tem aí a terminação T. Eu diria, a maioria significa 99, vamos observar 95%, tá bom? Porque nós temos um pequeno grupo, tá? Que termina em T, mas é irregular, tá? Então, digamos assim, o verbo denken, tá certo? Então, o verbo denken, pensar, se nós passarmos ele para o perfect, nós teremos gedacht, né? Ich habe gedacht. O que aconteceu? Nós temos a terminação T, mas nós temos a mudança de vogal, né? E a mudança de vogal
caracteriza sempre a irregularidade do verbo, tá? Então, 5% dos verbos terminam em T no particípio 2, mas são considerados irregulares por conta da mudança vocálica, tá bom? Acho que os exemplos clássicos são denken, né? Pensar, então gedacht, o verbo wissen, que é saber, a gente diz gewusst, tá? E o verbo bringen, que é trazer, tá? A gente diz gebracht, né? Bringen, gebracht, wissen, gewusst, denken, gedacht, tá? Logicamente que existem alguns outros, como eu disse, mas esses três talvez são os melhores exemplos aí para mostrar a mudança vocálica, porém o T no final, tá certo? Bom, agradeço pela atenção, né? Espero que a minha dica de hoje tenha ajudado a perceber um pouco mais como enxergar, né, um verbo irregular em alemão, tá? Gostaria de deixar aqui também um recado extremamente importante para vocês. Nós estamos aqui na Berlínguas oferecendo cursos, tá? Online pelo aplicativo Zoom. Na semana que vem nós vamos lançar um curso A1.1, tá? Para iniciantes, para falantes do português, tá bom? Estamos também preparando um curso A2.1 também para falantes do português para a primeira semana de julho, tá? E também um curso B1.2 também para falantes do português, também começando aí na primeira semana de julho, tá bom? Então, se vocês tiverem interesse em participar ou, né, tiver conhecidos que queiram participar de um desses cursos, entrem em contato, não percam esta oportunidade de começar a estudar com a gente. Nossos cursos são sempre voltados, né, ou a maioria dos nossos cursos é voltada para falantes do português, brasileiros, portugueses e também africanos, tá bom? Agradeço pela atenção de vocês e desejo, como sempre, bons estudos. Tchau, tchau!